Dia dos Reis Magos, que quer dizer Epifania. Epifania é uma palavra grega que quer dizer revelação lá do alto. Em português nós temos muitas palavras em epi. Epifania, revelação que vem lá do alto. E a igreja celebra 3 momentos especiais de Epifania: a vinda dos magos, o batismo de Jesus, depois o casamento de Caná. Nesses 3 momentos Deus se revela de modo especial. E hoje, principalmente, a vinda dos 3 reis magos. Quem eram eles? Eles eram estrangeiros, eram pagãos, viviam lá na Pérsia, milhares de quilômetros de Belém. E Deus avisou: o menino vai nascer, o Salvador do mundo. Pagãos. Por quê? Eram gente boa, eram santos, que viviam olhando o céu, estudando os astros, eram pessoas santas. Por isso, Deus se revelou para ele de modo especial, uma estrela, e acompanhando até chegar em Belém. Então vejam a coragem dos magos, não é brincadeira, formar uma caravana, por uma viagem de vários quilômetros, milhares de quilômetros, uma caravana poderosa, camelos, e quanta coisa precisavam trazer nessa viagem para chegar até Belém, para voltar para casa. E eles foram com toda a coragem, sabendo que podiam ser assaltados no meio do caminho. No caminho sempre havia bandidos, e uma caravana dessa era uma cobiça extraordinária para bandido, né? Onde se viu gente rica, toda aquela riqueza nos camelos, nos dromedários. Então, mas eles sabiam: nós estamos protegidos pelo céu, o céu está acompanhando a gente. Foram com toda a coragem. E lá em Jerusalém a estrela desaparece. Por quê? Jerusalém não é digna desse mistério. Então a estrela desaparece, exatamente para eles comunicarem para os sacerdotes, para Herodes, onde está o menino Jesus. Eles perguntam na cidade: onde deve nascer o menino, Salvador do mundo, o Rei dos Judeus? Onde deve nascer? Preocupação dos reis magos, perderam de vista a estrela. E a preocupação também de Herodes. Herodes mandou chamar todos os sacerdotes para perguntar onde deve nascer o Salvador do mundo, o Messias. Os sacerdotes sabem, está na Escritura, é em Belém, cidadezinha pequena, mas é em Belém. Os sacerdotes, todos eles, nenhum tem dúvida, é em Belém. Eles sabem, mas não dão um passo para adorar o menino Jesus. Olha que coisa, né? Todos eles sabem, é lá em Belém. Essa caravana vem para adorar o menino Jesus e não dão um passo para adorar o menino Jesus. E Herodes também não dá um passo, manda seus soldados para fazer aquilo que nós sabemos. Então vejam, a primeira epifania, os reis magos chegam, a estrela aparece de novo, aquela alegria, de novo a estrela, e se coloca em cima lá da gruta de Belém. Então eles se ajoelham, adoram o menino Jesus. Imaginam o sentimento dos 3 reis magos. Sabiam que era um menino Deus, sabiam que era o Messias, sabiam que aquela criança era toda especial. Então vejam a emoção dos magos na hora da adoração, vendo Maria, vendo São José, vendo o menino Jesus, e vendo aquela pobreza. O menino Jesus, apesar de ser um bebê de colo, ele parece que falava, conversava com os magos. Então vejam a emoção dos magos na primeira adoração. Epifania, revelação de Deus, revelação do céu. Então esta é a epifania principal do dia de hoje. Mas nós temos uma outra epifania, batismo de Jesus, também revelação do céu. Quando Jesus é batizado, uma voz do céu: este é meu filho amado. E a pomba. Depois outra revelação, lá em Caná, Jesus transforma a água em vinho.
outra revelação do céu. Jesus mostra todo o seu poder, ele e sua mãe. Agradeço minha mãe, ela é a chave dos meus milagres. Então a igreja, quando fala de Epifania, apresenta esses 3 momentos principais: a vinda dos magos, que Deus revelou pela estrela, o batismo de Jesus, que Deus revelou pela voz do céu, de Deus Pai. Depois, o casamento em Caná, onde Jesus se revela como Filho de Deus. 3 momentos de revelação. Revelam o quê? A divindade de Jesus. Revelam o Messias. Revelam que o Salvador chegou no mundo. E onde ele devia nascer? Está tudo claro, tudo bem explícito na Escritura e na boca dos sacerdotes, mas não interessa para eles. Mas ninguém tem desculpa, ninguém pode saber que não conhecia essa revelação. Herodes sabia, os sacerdotes sabiam, todo mundo sabia, mas ninguém tem desculpa. Deus sempre apresenta seus sinais. Essa revelação principal que nós conhecemos, da Epifania. Mas acontece que a Epifania continua, não apenas 2000 anos atrás, não apenas para os Reis Magos, não apenas para aquele tempo. A Epifania continua e sempre vinda do céu, revelação do céu. E Epifania que poderíamos dizer muito mais explícita, muito mais clara, muito mais evidente do que aquela Epifania de 2000 anos atrás. Será que Guadalupe não é uma epifania que deixa estarrecidos os cientistas ainda hoje? Aquela criança há 500 anos batendo no seio de Nossa Senhora lá em Guadalupe. Guadalupe tem 500 anos e o menino ainda pulsa o coração do menino no seio da mãe. Será que não é uma epifania? Será que Deus não está falando para os cientistas? Vejam esse menino, vejam a revelação do céu. Claro que é uma epifania. Epifania continua. Fátima, será que não é uma epifania? O sol dançando no céu. Os magos, uma estrela que caminha para o céu. Lá em Fátima, o sol dançando no céu diante de 70 mil pessoas. Será que não é uma epifania para o mundo moderno, para os tempos de hoje? E outras epifanias, cidade de Lourdes, com 5.000 milagres, testado pelos médicos, assinado pelos médicos. Será que não é uma epifania? Uma epifania, revelação de Deus. Ninguém tem desculpa. E nós temos uma outra epifania, nós somos privilegiados, podemos dizer, uma epifania toda especial. Qual será? O livro nosso, Palavra Viva de Deus, é uma teofania e uma epifania. Revelação do céu, epifania, revelação do céu. Será que não existe uma epifania melhor do que essa? A revelação do céu com 3.300 mensagens, o céu se revelando, o céu falando. Ninguém tem desculpa, nem 2000 anos atrás, nem no decorrer desse milênio e nem hoje. Deus continua falando. Então vamos examinar alguma coisa dessa nova epifania do livro. Qual é a epifania do livro? O que fala? Veja alguma coisa. Jesus fala: eu não escondo nada. Não escondi para os reis magos, não escondi para Herodes, não escondi naquele tempo. E hoje não escondo. Eu não escondo nada de ninguém. Eu sempre me revelo. Epifania do céu. Jesus ainda fala: este livro, Palavra Viva de Deus, tem resposta para todas as perguntas. Epifania do céu, desafio de Jesus. Quer uma pergunta? Tem alguma dúvida? Este livro tem resposta para todas as perguntas. Epifania do céu. Outra palavra: ouçam a voz da razão. Não apenas uma estrela no céu, mas também na sua consciência. Sua consciência fala. Deus fala pela sua consciência, pela sua razão. Ouçam a voz da razão. Está lá no livro, é tudo do livro. Depois Jesus fala ainda, pelo livro:
Eu falo diretamente no coração das pessoas. Uma estrela no céu, fala pela razão e fala no coração. Falo diretamente no coração das pessoas. Quando estão lendo esse livro, estão lendo, é a minha presença, eu estou conversando com você quando está vendo o livro. Então, epifania no céu, epifania na razão, epifania no coração. Jesus ainda fala, quem me procura acha e saberá de toda a verdade. Os magos procuraram, os magos viajaram milhares de quilômetros, mas ainda Deus desafia a nossa marcha hoje. Quem me procura acha. Cientistas, ateus, se você procurar, você acha. O homem sabe, lá no fundo do seu coração, que Deus existe e tudo criou. Desafio para os hereges, desafio para os ateus. O homem sabe, no fundo do seu coração, é a voz de Deus, epifania, que continua. A palavra viva de Deus é uma enciclopédia completa, um tesouro que deve ser guardado como a Sagrada Escritura. Você sabe o que é uma enciclopédia? Enciclopédia resume todos os assuntos possíveis. Enciclopédia britânica, 30 volumes, toda a sabedoria humana. Enciclopédia germânica, 100 volumes. E Jesus fala, a palavra viva de Deus é uma enciclopédia, um tesouro que revela para você os meus segredos do céu. Depois outro tipo de epifania, a gente nem espera. Jesus fala das crianças brincando. Quando as crianças de pais cristãos verdadeiros começam a sorrir, sou eu brincando com elas, é o meu mundo. Então veja, epifania de Deus, até no brinquedo das crianças. Quando as crianças brincam, quando as crianças estão sorrindo, sou eu brincando com elas, sou eu me manifestando para elas, para as crianças. Crianças, uma epifania de Deus. Né? Padre Rômulo com essa sabedoria muito grande, né? Que sabedoria o Padre Rômulo tinha quando falava ali do livro, né? Que ele chama ali de enciclopédia, né? Tudo isso, falando dos 3 reis, né? Uma sabedoria muito grande o Padre Rômulo teve, né, Sujinho? O Padre Rômulo, ele conhecia aramaico, hebraico, então quando levei um livro para ele lá em Aparecida, ele leu, ele perguntou: qual o estudo que o profeta teve? Eu falei, terceiro ano primário. Ele fez, como? Ele até eu dou um pulo para trás, se assustou. Como? Porque, sabe por quê? Porque tem a mensagem, Jesus fala, título da mensagem, licenciamento feito está sendo. Então ele viu que essa colocação é de palavra tipo assim, escrita aramaico, hebraico. Então ele sentiu que vi que não é Deus escrevia pelo profeta dele. Por isso que ele veio conhecer e ficou aí, né? Se teve interesse de vir, quanto maior, outros padres aqui perseguem a palavra de Deus, não acredita, persegue ainda, estão perseguindo o próprio Deus. Vamos colocar agora